Depois de quase 2 meses de hiato, enfim começaram a ser lançados os novos materiais de divulgação da quinta e última temporada de Stranger Things. E eu vou te falar que esses novos materiais entregaram muita coisa. Inclusive confirmaram o nome e o foco do que vai ser o segundo episódio da última temporada da série. Quer saber mais? Vem ver comigo depois da vinheta. Fala, meus queridos, eu sou o Diogo Pedro e seja bem-vindo a mais um Viu Comigo. Hoje em formato um pouquinho diferente, para analisarmos juntos, então, o novo material de divulgação de Stranger Things. Isso mesmo, depois de mais de 2 meses de espera, desde que saíram lá no evento Tudum da Netflix, o anúncio oficial das datas dessa última temporada, e um pouquinho mais tarde, o teaser oficial do que vai ser essa quinta temporada, nós ficamos 2 meses sem ter nada. Silêncio de rádio. Foi crueldade da Netflix, né? Mas, enfim, agora começaram a sair aqui as informações. E com isso, você sabe que nós vamos analisar absolutamente tudo. Cena por cena, material por material. Então vem mergulhar em Stranger Things com a gente. Já deixa o seu like nesse vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder nenhum dos vídeos novos que vão sair. Nós começamos a fazer os recaps das temporadas de Stranger Things para deixarmos todo mundo aqui preparadinhos para o que vai vir nesse final. Sem contar os vídeos em que nós conectamos aquilo que aconteceu na primeira, segunda, terceira e quarta temporada, que nos dão diversas dicas do que vai ser o final dessa história. Inclusive com diversas coisinhas ali e pontos de conexão que certamente a gente vai acompanhar agora na temporada final. Mas agora vamos direto então para o vídeo de análise do que foi esse novo material, que é um material aqui um pouco de bastidores, com entrevistas com o elenco, que servem muito mais para aguçar o interesse e a curiosidade dos fãs, mas que escondem diversas cenas ali bem interessantes para nós analisarmos. E até conectarmos aqui não só com os episódios da série, mas também com as cenas que já foram divulgadas ali nos 2 teasers anteriores. E é curioso como o marketing da Netflix, direcionado agora para Stranger Things, está seguindo basicamente os mesmos passos de Wandinha, onde eles começaram com um teaser, deram uma boa pausa e aí então começaram a exibir ali alguns materiais de bastidores, pôsteres de cada um dos personagens, para daí então divulgar o trailer oficial do que vai ser essa temporada. E os intervalos de tempo estão seguindo mais ou menos a mesma lógica, o que significa que provavelmente nós teremos mais materiais sendo divulgados agora nas próximas semanas e provavelmente o trailer oficial do que vai ser a quinta temporada ali por outubro, deixando a gente aqui bem hypado para o que vai ser a estreia dessa quinta temporada acontecendo em novembro. E quando a gente fala especificamente de Stranger Things, todos os materiais de divulgação começam ali mostrando um pouco das cenas do que foi o passado da história. Quase que eles mesmos fazendo um recap do que aconteceu no passado para preparar a gente para essas cenas do que vai ser a quinta temporada. E que possuem ali diversos framezinhos que aparecem por pequenos segundos e que servem não só para deixar a gente enlouquecido, querendo saber mais do que aconteceu naquele momento, mas também para dar o clima de suspense do que está por vir aqui. E é exatamente o que acontece nesse material, onde nós temos aqui cenas das outras temporadas, intercaladas então com mensagens das pessoas responsáveis pela série. Sempre, obviamente, tocando no nosso emocional. Então, o que eu quero dizer aqui para vocês é, vamos passar direto para aquilo que interessa pra gente, que são as cenas novas, que vão dar pra gente também um pouquinho mais do tom daquilo que a gente já viu nos teasers, mas principalmente material pra gente supor, pra gente criar as nossas teorias e hipóteses do que vai acontecer nessa temporada. Então nós vemos aqui imagens da primeira temporada, intercaladas aqui com mensagens dos próprios irmãos Duffer, né? Mostrando de fato que eles vão aqui buscar e resgatar esse conceito de histórias lá do passado, das primeiras temporadas, não só para resgatar mesmo esse sentimento de nostalgia que todos nós temos com a série, mas também porque como a série teve um hiato tão longo, um intervalo entre as temporadas tão longo, faz todo sentido que eles venham relembrar a gente nos primeiros episódios, intercalando aqui de alguma forma alguns flashbacks relacionados a esse passado, como por exemplo que nós já temos confirmado que teremos aqui flashbacks do Will enquanto ele estava no mundo invertido, onde nós poderemos então conhecer a história pelo olhar dele, enquanto na primeira temporada nós ficamos ali na casa da Joyce acompanhando tudo que acontecia pelo olhar dos amigos e da família, né? O que promete ser bem bacana. Então aqui nós temos cenas da segunda temporada
temporada, e exatamente mostrando aqui que eles vão resgatar essa essência do que é Stranger Things. E essa cena é bem interessante porque nós temos o ator que faz o Hopper falando que o piloto de Stranger Things foi o melhor piloto que ele já leu. Claro, né? Ele tem aqui que também vender o peixe da série, porque afinal de contas é a última temporada, eles precisam fazer o máximo de audiência com esse conteúdo. Mas se a gente for analisar, a primeira temporada de Stranger Things foi imbatível, ela é incrível. E o piloto mesmo foi sensacional, não só com clima de nostalgia, mas com muito clima de mistério. Vemos aqui então algumas cenas intercaladas dos meninos na escola, no que era a segunda temporada da série, e o ator que faz o Will falando ali sobre o fato deles serem um bando de moleques, né? Passamos então pelo baile da neve, que tivemos ali o primeiro beijo do Mike e da 11. Ainda mais imagens de bastidores. E um detalhe que vale muito ressaltar é que nessas cenas que mostram as entrevistas, eles estão utilizando o figurino da série. Porque essas gravações todas acontecem ali durante o período de gravações da série. Então são mesmo imagens de bastidores. Mesmo que eles passem aqui um conceito e um contexto emocional nesse diálogo, nessa conversa deles, no depoimento deles, eles estão ali trajados como seus personagens. E essa cena de todo o elenco aqui junto, reunido, meio que para celebrar o fim das gravações ou alguma coisa assim, é muito interessante, porque nós vemos ali todas as carinhas da série. A única coisa que me deixa aqui um pouco confuso é a expressão no rosto dos atores que fazem o Lucas e a Max. Parece não estar mesmo no mesmo clima dos outros. Ou talvez já estejam de saco cheio de fazer parte desse grupo durante 10 anos, quase 10 anos, gente. É muito tempo. Ou melhor, né? Mais de 10 anos, porque a série estreou em 2016. Se a gente for analisar tempo de pré-produção e produção, já fazem mais de 10 anos que eles estão juntos ali. Inclusive, lá atrás, o ator que faz o Henry Creel, hein? O nosso querido Vecna. Querido? Não, né? Nem um pouco querido. Mais imagens de bastidores, agora da terceira temporada, com a 11 aqui com a sua roupinha de shopping, e o depoimento da atriz que faz a Joyce. E é muito legal que ela diz ali que acompanhar essas crianças crescerem é o maior presente que a série deu para ela. E pra gente também, no fim das contas, a gente acompanhou todo o crescimento deles. Imagine, a Millie Bobby Brown agora já tem filho. É uma loucura, a gente viu ela criança ali com o narizinho sangrando. É uma vida. E a gente tem que celebrar esse momento. Aqui, bastidores da quarta temporada, de novo da terceira, né, com o Billy, da quarta de novo com a Max suspensa, e essa aqui pra mim foi uma das cenas mais assustadoras da série. E é legal com a forma como eles constroem aqui a amizade entre eles. Olha lá, a gente viu aqui agora os atores que fazem o Lucas e o Dustin na segunda temporada, e agora na quinta temporada, o traje deles aqui é exatamente os trajes, as roupas que eles estão utilizando nos materiais de divulgação da quinta temporada e mantendo esse clima harmonioso e amistoso entre eles. E mesmo com o fim aqui do lado, o ator que faz o Mike filmando tudo nos bastidores. Olha lá, o Will na primeira temporada, no final da primeira temporada, atacando uma bola de fogo, no que seria a Tessalidra, se não me engano. Aqui, cenas da quarta temporada, do início da quarta temporada. E aqui, então, entramos nos materiais novos, nas cenas novas do que vai ser a quinta temporada. E essa porta, para mim, é uma cena bem interessante e que tem muita coisa pra gente analisar, porque afinal de contas, tem uma porta no meio do nada. Se a gente for analisar e voltar um pouquinho no tempo, na quarta temporada nós vimos isso acontecer com o Victor Creel, o pai do Henry Creel, pai do Vecna, sinalizando que talvez essa porta seja uma criação da imaginação dele, ou seja, uma manipulação da mente que o Vecna esteja fazendo com alguma pessoa, colocando então uma porta aqui no meio do nada, provavelmente para salientar o trauma de alguma das vítimas dele. E se eu tivesse que apostar em alguma delas, com certeza seria na Holly Wheeler, a irmã do Mike. Até porque eu não sei se vocês lembram, mas na primeira e na segunda temporada nós vimos ali um pouco da casa dos Wheelers e haviam portas brancas, totalmente brancas. Será que aqui o Vecna está tentando simular o que seria o quarto da Holly para causar algum trauma de repente nela e assim ele poder entrar de uma forma mais fácil na mente dela? Até porque se a gente for analisar todos os materiais de divulgação e mesmo que a série construiu ao longo das 4 temporadas, a Holly tem um papel muito importante no final dessa história. Nós acompanhamos, por exemplo, na primeira temporada, no sumiço do Will, que a Holly foi atraída pelas luzes para o quarto do Will, aonde ali alguma criatura, e provavelmente aqui o Vecna, tentou se conectar com ela, fazer algum tipo de contato com ela, colocando a mão na parede. E pelo que vimos nos materiais de divulgação da quinta temporada, a Holly vai ter um papel muito importante. E a gente já vai ver um pouquinho mais de cenas dela aqui. Aqui o Shawn Levy falando um pouquinho mais também sobre
sobre a produção, sobre a magia da série. Olha a porta da casa do Andy. Provavelmente a gente vai rever essa casa na quinta temporada. Aqui, olha como o laboratório de Hawkins está tomado aqui pelo mundo invertido. Com certeza também muita coisa vai acontecer ali dentro. Afinal, ali foi a origem, onde o primeiro portal se criou, com toda aquela confusão que aconteceu envolvendo a 11. Essa imagem aqui é muito interessante, porque ela mostra pra gente basicamente o Shawn Levy apresentando o que é um storyboard e que provavelmente remete àquela cena que nós já vimos no material de divulgação do Lucas tentando tirar a Max do hospital em segurança, enquanto os Demogorgons e os Demodogs ali invadem o hospital. Então nós conseguimos ver, por exemplo, aqui o que seria o Lucas talvez carregando a Max no colo. Olha só essa cena. Parece muito o Lucas carregando uma menina no colo, e provavelmente a Max, porque a gente viu essa cena no material de divulgação já acontecendo. Além disso, nós conseguimos acompanhar aqui que ele não está sozinho, ele está acompanhado, e provavelmente aqui pela Robin e pela Vicky, já que nós vemos também no material de divulgação, que a gente vai ver aqui também uma cena, uma pessoa com cabelos ruivos ali, e que lembra muito os cabelos de Vicky. E aqui o storyboard mostra exatamente a sequência de cenas acontecendo, do que seria então essa fuga do hospital, e que provavelmente deve estar associada aqui ao episódio A Fuga de Camazotz, e que deve conciliar não só a fuga da Max fisicamente, ou seja, as pessoas tentando tirar a Max fisicamente de dentro do hospital, mas talvez a mente dela tentando sair, fugir de Camazotz, no que seria esse mundo invertido, o mundo mágico do Vecna, onde ele controla absolutamente tudo e tenta manipular a mente das pessoas. Olha só aqui, ó, aqui dá pra ver muito bem que é o Lucas quem tá ali. Aqui, olha que legal essa cena. Essa cena tá acontecendo dentro de um ambiente de gravação, com o Steve aqui no carro, dirigindo o carro. E é legal que na sequência a gente consegue ver isso em detalhe. Olha lá, aqui obviamente o fundo todo é croma, porque eles colocam isso depois, mas talvez seja a cena onde eles fogem com o carro, quebrando ali as cercas que dividem os terrenos das casas, provavelmente prestes a invadir o que é o portal que leva para o mundo invertido, nesse carro. Olha a expressão, fantástico, né? Aqui nós vemos uma cena com a Erika na escola, que provavelmente então deve acontecer no primeiro ou no máximo no segundo episódio, onde provavelmente a gente vai ver não só o ambiente escolar, mas a gente vai ver também a relação dela com algum colega de classe. E que eu apostaria aqui naquele menino que nós vemos ali em outras cenas, que vão aparecer já na sequência, que é daquela família Turnbull, e que também vai ter um papel bem interessante no desenrolar da história nessa temporada. E olha o Lucas aqui no que seria uma cena sendo gravada em ambiente interno, onde parecem lá serem os túneis, aqueles mesmos túneis que nós vimos ali na segunda temporada e que foram criados por baixo da cidade, onde provavelmente ele vai estar acompanhado aqui por outras crianças. E essa cena então faz relação direta com o que nós falamos sobre os Turnballs, porque existe um episódio que se chama de Turnball Trap, a armadilha Turnball, que deve acontecer na mansão da casa da família Turnball, e que provavelmente é exatamente aqui que eles estão preparando isso, talvez para capturarem o Demogorgon, ou até algo pior. O que vocês acham? E vai ser o máximo a gente ter visto essa cena aqui de bastidores, com eles olhando para baixo e a gente olhando aqui um pouquinho de lado, e depois na série de verdade a gente vai ver isso pelo olhar da lente da câmera, com outro ângulo. Vai ser fantástico, hein? Temos também aqui uma cena na escola com a porta do armário escrito Hellfire Lives, ou seja, aquele clube que eles têm de Dungeons Dragons continua vivo e provavelmente continua sendo perseguido por aqueles radicais que acreditam que isso tem algum impacto com o demônio, alguma coisa maléfica por trás. E vemos o Billy novamente. E olha lá, a galerinha da banda com a Robin e a Vicky. Olha o cabelinho da Vicky. A gente vai ver ele um pouquinho mais pra frente, hein? Voltamos pra primeira temporada com a Joyce com as luzinhas em casa. Oh, Smirnoff. Saudades, Smirnoff. Ui, as cenas da quarta temporada ali, onde nós vemos a 11 ali sofrendo muito com bullying. O início da quarta temporada também com o Hellfire Club. Lá pra primeira temporada, reunião dos nossos queridos amigos. E então vamos para outra cena aqui da quinta temporada, onde aqui a gente já vê o Dustin já com a cara toda machucada, provavelmente em função dele ter levado uma surra dos atletas da escola, que provavelmente estavam ali profanando o túmulo do Ed, exatamente no momento em que o Dustin foi lá se despedir do amigo, e que por causa disso acabou apanhando desses vândalos. E essa imagem aqui já é do mundo invertido, eles estão aqui provavelmente observando o laboratório de Hawkins. Oh, mano, e você
você tá aqui, cara, que legal. A Joyce segurando o machado, já é algo que a gente está acostumado a ver. E olha que curioso, aqui a gente vê o celeiro lá atrás, e a gente vê o menino Turnbull aqui em cima, nós vemos aqui a Robin, o Will, e a Erika também está nessa cena, a gente vai ver isso já na sequência. E eles estão aqui do lado de trás da porta do celeiro, se protegendo, porque tem um Demogorgon tentando invadir ali. Olha lá o Demogorgon, consegue invadir, ele já está todo queimado, né? A gente olha que ele já está todo queimado, a gente já fez essa análise em cima do material de divulgação que tinha saído já anteriormente. Olha lá. E aqui uma cena de bastidores, mostrando exatamente o Murray aqui dentro do caminhão, e que é exatamente o caminhão que eles vão utilizar para fugir daquela fazenda quando o Demogorgon atacar, e que ele vai estar dirigindo ali do lado da Robin. O reencontro da 11 com o Mike, fantástico. O Vecna, né, talvez aqui tentando se conectar com a mente de algum deles, ou então procurando a sua próxima vítima. E olha lá o caminhão atrás caído, a gente vê um buraco no caminhão, e eu aposto aqui que deve ter sido um tiro de repente da própria Nancy, que ela aparece com uma arma, né, apontando para cima. O caminhão tomba, eles saem do caminhão e ela olha para cima aqui porque eles veem a fumaça circulando a torre, a antena de rádio. Os irmãos Duffer falando da temporada, que vai ter mais ação, isso é fantástico. Aqui a cena que a gente já viu nos materiais de divulgação, né, da cidade já toda confinada, e ali a biblioteca pública, com o portal aberto. Uma cena do que parece ser a igreja, com o Dustin ali na frente, falando num rádio, enquanto a gente vê não só a igreja toda tomada lá, mas também o Jonathan e a própria Nancy parados ali em frente, tentando encontrar um ponto de entrada, ou então entender quem é que está lá dentro. Enquanto Dustin fala no rádio com alguém, provavelmente aqui se comunicando para orientar a estratégia que eles têm para o que é que eles estão fazendo aqui. E olha lá a fuga, olha o caminhão. Antes do caminhão tombar, o Demogorgon ataca o caminhão, sobe na traseira dele, e eu acho que é exatamente aqui que ele leva um tiro. E temos o Hopper com a 11 caída no chão aqui, atirando 2 granadas por cima de uma placa, onde nós vemos aqui 2 soldados levando com essa explosão. E olha lá o outdoor da família Turnbull, provavelmente porque eles trabalham ali com corretores de imóveis, ou então são proprietários de grandes terras dessa cidade. E talvez seja exatamente por isso que eles precisam dessa relação com os Turnbulls. Porque como eles mapearam toda aquela cidade, identificaram para onde levam aqueles túneis, provavelmente eles vão precisar de acesso a alguma propriedade para conseguir construir essa armadilha que eles vão preparar para capturar, seja quem for que eles estejam tentando. O Hopper e a 11 no mundo invertido, onde eles veem aquele paredão nojento, e vemos a 11 com o Mike num teto aqui com um pôr de sol fantástico. E esse teto, na minha opinião, é o teto da rádio, que vai basicamente servir como base deles ali, como quartel-general para todo o plano que eles traçaram. E nós vemos aqui uma conversa que parece ser muito triste entre os dois. Provavelmente com a 11 se culpando por tudo que aconteceu durante essas 5 temporadas. Afinal, ela se responsabiliza pela abertura do portal, por ter trazido e criado essa conexão com o mundo invertido. E que provavelmente agora, com o segundo episódio sendo o desaparecimento da Holly Wheeler, e que muito provavelmente vai ser, ela também vai se sentir responsável pelo desaparecimento da irmã do Mike, se sentindo muito culpada. Vemos então aqui o Mike, o Will e a Holly andando de bicicleta. Isso deve ser uma cena exatamente do primeiro episódio, bem do início da história. O nosso quarteto, então, indo para aquela floresta onde eles vão ali conversar naquela mesa de piquenique, exatamente onde, olha lá, eles fazem aqui uma espécie de pacto, né? E, inclusive, vão acabar aqui, de alguma forma, jogando dados pela última vez, onde nós vemos aqui o Lucas, o Mike e o Dustin, enquanto nós temos, então, o Will andando em direção ali para o nada, né? Como se ele estivesse sentindo a presença do mundo invertido. Olha lá a rádio, WSQK, onde eu acho que aqui em cima é exatamente aonde o Mike estava conversando com a 11, aquele pôr do sol maravilhoso. E aqui agora, então, ela acompanha o Lucas e o Mike saindo para aquela missão de acompanhar o que vai ser a queima do portal, para verificar como vai acontecer, qual vai ser a reação dessa queima. Onde eles contam lá em contagem regressiva, 5, 4, 3, 2, 1, até a queima acontecer. E que nós vimos isso no teaser anterior, né? Exatamente essa cena em que eles estão ali na rádio,
se comunicando e esperando por novidades. Olha que legal a 11, dizendo que todo mundo vai se envolver em ação, não vai ter ninguém aqui paradinho com o walkie-talkie na mão. E é muito legal que ela tá utilizando o figurino das cenas dela. Olha lá, ela tá com aquele shortinho vermelho por cima da calça e essa blusa branca que nós vamos ver, ela tá por baixo da roupa que ela tá utilizando. Olha lá, é exatamente a blusa que tá por baixo aqui dessa baby look, se é que a gente chama assim, e que nessa imagem aqui ela já usou bem os poderes dela. Olha lá o narizinho sangrando, ela tá aqui num ambiente já meio que tomado também pelo mundo invertido, então vai ser mesmo cena de ação. Aqui deve ser a continuação daquela cena que a gente viu anteriormente do Mike e do Lucas saindo de bicicleta, com ele andando em direção então ao lugar onde vai acontecer a queima. Aqui a 11 treinando os seus poderes, né? Lembrando que a 11 provavelmente aqui já no início da temporada vai estar sendo perseguida pelo exército, porque ela é acusada de diversos crimes, inclusive sendo a responsável na visão do exército por ter aberto aquele portal e ter causado tudo isso. Aqui nós vemos uma explosão acontecendo. Olha lá, aqui provavelmente então é conexão com aquela cena que nós vemos o Hopper jogando as duas granadas para cima. E são esses os dois soldados que acabam aparecendo ali, explodindo naquela cena. E aqui é a cena de bastidor de como foi feito isso, né? E pelo ambiente, pelo lugar aqui, é exatamente onde nós vamos ver também a 11 ter utilizado os seus poderes naquela cena anterior, em que ela estava com o nariz sangrando. Olha o outdoor ali. Aqui a cena do mundo invertido, que provavelmente a gente vai ver no flashback do Will, lá no Mundo Invertido, e que nós vimos a primeira temporada. Olha aqui a cena do hospital, ó, com o Lucas, com a Max no colo. A Max está desacordada, do lado de uma pessoa aqui com um uniforme listrado e um cabelinho ruivo. Essa provavelmente é a Vicky, que nós vimos lá naqueles storyboards, com os Demogorgons e Demodogs ali perseguindo eles, enquanto a mente da Max vai estar fugindo lá de Camazotes, aliada à fuga dela aqui do hospital. Vemos aqui a Karen e a Holly no que parece ser uma cena do episódio 2, que vai ser muito dedicado a Holly em função do desaparecimento dela também. A Joyce aqui andando na van da rádio com o Will do lado dela, olhando para trás, talvez fugindo de alguma coisa, ou vendo se alguém que entrou ali na van está bem, no meio de uma fuga, que pode acontecer exatamente na sequência do que nós vimos ali, a cena do celeiro em que o Demogorgon invade, onde parte das pessoas fogem no caminhão e a outra parte foge nessa van. Talvez então quem esteja aqui com ele seja a própria Robin, a Erika e o menino Turnbull. Um mundo invertido com esse céu abrindo, com esse portal abrindo do mundo invertido aqui, no que parece ser o laboratório de Hawkins. Pelas paredes que estão aqui do lado, lembram muito o laboratório de Hawkins. E esse fogo abrindo esse portal parece que vai criar de alguma forma aqui um ponto de contato e de passagem das criaturas absurdo entre o mundo invertido e Hawkins. A 11 e o Hopper ali invadindo uma estação militar, provavelmente para que ela consiga utilizar um tanque de privação sensorial e assim tentar localizar talvez o Vecna dentro do que seria o vazio, o mundo invertido. A cena na rua onde nós vemos lá o Will desacordado com diversos soldados mortos e esse grupo de crianças fugindo de alguma coisa, olhando para cima como se tivesse surgido algum monstro, alguma criatura no céu. Essa imagem é muito legal, do Jonathan e da Nancy, provavelmente aqui na casa, na mansão dos Turnbulls, no dia em que eles vão fazer então a armadilha, e que deve acontecer nessa casa. Enquanto ela se prepara ali com uma arma, lembrando que a Nancy sempre utiliza uma arma em cada uma das temporadas da série, e o Jonathan parece preparar ali o que devem ser sinalizadores. E isso deve acontecer depois do episódio 2, afinal de contas, com a Holly já sequestrada, a Holly sendo irmã da Nancy, provavelmente ela está com sangue nos olhos aqui para conseguir informação de onde a Holly está, e assim conseguir recuperar ela. Um tiroteio numa área exterior, que provavelmente está conectado àquela explosão que nós vimos lá naquele outdoor Turnbull, o Vecna. E olha essa cena, gente. O Vecna não parece um Grinch. É absurdo. Ele é o Grinch do mal. Que aura esse cara tem. Mike dizendo aqui, ó, que os riscos nunca foram tão altos. Eles vão ter que arriscar tudo para recuperar a Holly, para conseguir acabar com o mundo invertido e com o Vecna. A cena do hospital entre a Max e o Lucas, que ele vai visitar ela. Cara, será que vai demorar para ela acordar? Olha lá, a cena da Joyce e do Hopper se despedindo, provavelmente quando ele vai para o mundo invertido. Aqui o grupo todo na rádio, então, no que é o
o galpão da rádio, o porão da rádio, provavelmente criando o plano deles. E se a gente olha o retroprojetor e os mapas que estavam aqui na parede oposta, ou seja, que nós vimos no outro material, é provavelmente então onde eles mapearam toda a cidade, conseguiram identificar aonde o Vecna está, onde passam aqueles túneis. E com isso, as duas pessoas que não estão nessa reunião, provavelmente então o Will e a própria 11, é quem estão apresentando para eles aonde que o Vecna pode estar e onde a própria Holly pode estar escondida, definindo então o plano da armadilha que eles vão criar. E aqui o Vecna numa parede de fogo exatamente no centro da cidade, que se conecta com aquela cena em que nós vimos lá o Mike e a Joyce protegendo o Will e aquelas crianças de alguma coisa. Se a gente olha aqui, por exemplo, os letreiros que aparecem nas laterais, são exatamente aqui a loja onde a Joyce trabalhava, aqui a loja do lado, ou seja, eles estão ali naquele mesmo lugar, naquela mesma rua. E se a gente faz aqui uma volta atrás, a gente vê no início desse material o Will tacando uma bola de fogo durante uma partida, durante uma campanha de Dungeons and Dragons. O que vocês acham? Será que o Will vai ter de alguma forma aqui a capacidade de tacar uma bola de fogo no Vecna, mesmo que seja utilizando ali um lança-chamas? O que vocês acham, hein? E aqui a cena do porão da rádio, onde nós vemos lá, por exemplo, o Will sendo afetado enquanto acontece aquela queima lá dos soldados queimando o portal. Ou seja, ele ainda está ligado ao mundo invertido, ele ainda sente as coisas do mundo invertido. E pode acabar servindo aqui, como nós falamos num vídeo de teoria de que o Will e o Vecna estão mais ligados do que a gente imagina, servindo como emissário, como espião, como já aconteceu no passado, ou então sendo ele agora o espião do Vecna, o que seria muito legal. Olha a cena do caminhão, da fuga deles lá daquela fazenda, daquele celeiro, logo depois eles ajudarem a resgatar as pessoas dali que estão sendo atacadas pelo Demogorgon, com o Murray dirigindo o caminhão enlouquecidamente do lado da Robin. Olha a expressão da Robin. E provavelmente é exatamente aqui que acontece do caminhão tombar. Olha o jeito que ele vira o volante, com certeza esse caminhão tombou. Aqui outra cena de bastidores do Hopper, que essa imagem é sensacional, tá? Por quê? Porque, assim, os investigadores do Twitter já identificaram que essa camiseta que o Will está utilizando é uma camiseta dos anos 90. O que significa que a gente está vendo aqui uma cena da formatura deles, da possível formatura dessas crianças. O que nos dá um baita spoiler, porque a gente consegue ver aqui que o Will tá vivo, o Will tá bem, utilizando o seu figurino ali. Não só ele, se a gente olha lá atrás, a gente vê o Lucas. E aqui do lado, o Jonathan. E não só isso, gente, a gente consegue ver aqui ainda a Max, gente. A Max também vai estar nesse flash forward dos anos 90, ou seja, ela está presente no futuro das crianças. Honestamente, eu não acho que ninguém grande da série vai morrer nessa história. E se houver algum sacrifício, será da 11, não tem como não ser. Os nossos restantes queridos amigos vão sobreviver. Aqui a gente olha só o Dustin aqui já com a cara toda machucada, ou seja, essa aqui é uma cena depois do primeiro episódio e provavelmente então antes deles irem para o mundo invertido. Aqui, olha o carinha que eles passaram a vida toda juntos, né? Olha lá. Olha só quem vai estar no carro enquanto eles estiverem derrubando as cercas. O Steve, o Dustin, o Jonathan e a Nancy. São eles quem vão lá para o mundo invertido utilizando o portal da biblioteca, né? Em que eles vão entrar com um carro e tudo. Já pensou? Tô louco para ver essa cena. A Nancy com a sua roupinha. Aqui a cena da rádio. Essa cena é muito legal. Porque ela mostra aqui o que pode ser a casa dos Turnbuls, a mansão dos Turnbuls, toda tomada aqui pelo mundo invertido. Mas a gente consegue ver aqui no fundo duas pessoas andando. Uma delas, pela posição, parece muito a Robin. E do lado, talvez seja a própria Vic, demonstrando que provavelmente aqui elas vão engatar uma relação, ou vão criar uma aproximação de verdade. Do outro lado, a gente consegue ver uma pessoa que parece aqui um porte físico de mulher e alguém um pouco menor do lado, mas eu não consigo identificar exatamente quem é, mas provavelmente alguém envolvido então naquela armadilha que eles vão criar na mansão dos Turnbulls. A Claquete, eles estavam gravando aqui o episódio 3 da quinta temporada nesse momento. Olha os militares invadindo o laboratório de Hal, tá tomado, com certeza. Olá! A linda Hamilton chegando no laboratório de Hawkins ali. Vemos aqui então um pouco da ação da 11 usando seus poderes então naquela cena noturna que nós já vimos anteriormente, os militares atirando contra alguma coisa,
mais uma explosão, que talvez esteja relacionada também com aquela cena que nós já vimos lá do Hopper jogando as granadas. A Karen e a Holly apavoradas, e de novo isso deve acontecer no segundo episódio da próxima temporada. Olha lá o Lucas dizendo que os fãs ficarão satisfeitos com o final. Tomara! Olha aqui, ó, exatamente aqui é o campo em que eles vão utilizar para atravessar com o carro e chegarem até o portal que leva lá para a biblioteca pública. E é muito legal que eles colocaram antena de rádio no carro, provavelmente para conseguirem se comunicar lá do mundo invertido com aquela torre que nós vimos ali do lado da rádio, com que nós vimos ali aquela fumaça de alguma forma passando por ela. E essa cena é incrível, gente. Olha só que legal. É a Holly correndo no meio de uma floresta. E é muito curioso, ela tá com a roupa de RPG dela e provavelmente fugindo de alguém. Talvez aqui exatamente fugindo do próprio Vecna, ou talvez tendo a sua mente sendo manipulada por ele. Logo antes dela encontrar aquela porta. O Hopper dá uma facada no que parece ser aqui aquela parede orgânica que a gente viu. E olha só a cena lá do celeiro. Nós vemos a Erika e a Robin correndo aqui em direção à porta, talvez para fechar a porta e impedir que o Demogorgon entre, enquanto o Will aqui tenta impedir que o menino Turnbull fuja daquele lugar. Teremos então cenas da Robin com o Will no meio da floresta e o Demogorgon surgindo no que parece ser um portal criado no teto de alguma casa. Olha aqui, isso aqui é o teto de alguma casa. Será que é o que acontece e que possibilita o rapto da Holly? Será que é o Demogorgon quem vai raptar a Holly da casa dos Wheelers? E possivelmente matando o Ted nesse processo? Que loucura, gente. Tô hypadaço pra essa quinta temporada. Assustador, né? Já pensou você tá no teu sofazinho, que nem o Ted fica lá, e do nada surge uma abertura no teto com esse monstro saindo de lá? Loucura, né? E assim encerra esse material. É fantástico, muita coisa nova, muita coisa interessante, mas tem muita coisa ainda que tá por vir. Então fica atento, hein? Se inscreve no canal, ativa as notificações, que sempre que sair um vídeo novo você vai ficar sabendo. Então comenta aqui embaixo o que você achou desse material, o que você achou da nossa análise e quais são as suas teorias, o que vai acontecer na quinta temporada. E não esquece, se você gostou desse vídeo, clica ali na opção de hypar, isso ajuda demais a que o vídeo chegue a mais pessoas e o canal continue crescendo. E se você não tinha visto nada disso, ora você viu comigo.